E foi aqui que o jogo começou a virar, quando eu aprendi a usar algo que está aqui dentro chamado internet e redes sociais. E através disso eu aprendi a fazer números de cidades maiores aqui, em uma cidade pequena. São 4 pilares que determinam o sucesso do seu negócio gastronômico em uma cidade pequena: marketing digital, pessoas, processo e produto. Aqui no Café do Meio-Dia eu vou te apresentar as estratégias que eu uso nos meus negócios para que eles tenham números de cidade grande. Porque a sua cidade pode ser pequena, mas o seu negócio não. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Café do Meio-Dia com Carlito Fiamoncini. E hoje é o primeiro episódio de uma série de vídeos onde a gente vai estar falando sobre empreendedorismo gastronômico em cidade pequena. A gente vai estar falando sobre marketing digital, pessoas, processo e produto, mas principalmente sobre o principal pilar, que é o marketing, e como um aparelhinho desse tamanho mudou a vida dos meus negócios e o jeito com que as pessoas enxergam os meus negócios em uma cidade pequena. E nesse primeiro episódio eu acho que nada mais justo do que eu me apresentar, do que você conhecer um pouquinho da minha história e como o empreendedorismo entrou na minha vida. Eu moro em uma cidade de pouco mais de 11 mil habitantes que fica em Santa Catarina, mais especificamente no Vale do Itajaí, a uns 45 quilômetros da cidade de Blumenau, onde acontece a Oktoberfest. E foi aqui que eu resolvi montar a base dos meus negócios. Inclusive, eu estou aqui dentro da hamburgueria, onde o jogo no marketing, o jogo no mundo do empreendedorismo começou a mudar na minha vida. Além dessa hamburgueria, nós também temos uma filial na cidade de Timbó e logo nós estaremos lançando uma dogueria chamada Barbecue Dog, tanto na cidade de Rodeio quanto na cidade de Timbó. E foi aqui que o jogo começou a virar, quando eu aprendi a usar algo que está aqui dentro chamado internet e redes sociais. E através disso eu aprendi a fazer números de cidades maiores aqui, em uma cidade pequena. Mas antes de eu contar para vocês como o jogo virou na minha vida, eu acho super importante eu contar para vocês como o bichinho do empreendedorismo me picou, como o empreendedorismo entrou na minha vida. E isso foi lá com 11 anos de idade. Eu ainda moro e tenho a sede da minha hamburgueria aqui na mesma rua onde eu nasci e cresci. E logo aqui na frente tinha uma empresa com 1.500 funcionários. E no lado da minha casa morava minha tia-avó e ela fazia pastéis e bolinhos para vender. Então eu resolvi colocar dentro de um isopor pastéis e bolinhos e vender no horário de lanche desses funcionários. E assim começou o meu primeiro negócio e assim eu comecei a aprender um pouquinho sobre vendas. E eu lembro na época que a minha primeira grande lição já veio lá com 11 anos. Eu não lembro ao certo qual era o valor dos pastéis e bolinhos, mas eu lembro muito bem que se eu vendesse 2 pastéis, ou um pastel e um bolinho, facilitava muito o troco, ou nem precisava dar troco, não lembro ao certo. Porém, eu, muito espertinho, o que eu fazia? Dizia para o pessoal que eu não tinha troco, que eles poderiam levar 2 pastéis. E naquela época eu pensei, nossa, vou vender mais. Achei o negócio para eu conseguir alavancar as minhas vendas. Porém, no curto prazo isso funcionou. No longo prazo, é óbvio que as pessoas começaram a perceber que eu usava isso como artimanha para poder vender um pouquinho mais. E a casa começou a cair. E aí veio a primeira grande lição na minha vida de empreendedorismo. E hoje é um dos principais princípios que a gente usa dentro das nossas empresas, que é ser brutalmente honesto. Então, qualquer erro que aconteça, qualquer coisa que aconteça de errado dentro da empresa, a gente assume o erro. E essa grande lição, essa primeira grande lição, eu acho que é o primeiro conselho que eu posso dar para você aí que acompanha o Café do Meio-Dia.
nos seus negócios, seja brutalmente honestos, porque no longo prazo você só tem a ganhar com isso. Depois dessa lição, então, eu continuei ali vendendo os meus pastéis e bolinhos, até que um dia eu chego no local com o meu isopor e lá está um cartaz. Eu nunca vou esquecer, era uma cartolina branca escrito com um canetão vermelho: proibido ambulantes. E aí a casa caiu. E eu lembro que naquela época eu olhei para um outro ambulante que vendia cocada no meu lado e eu disse: então vamos pegar as nossas bicicletas e vamos sair vendendo de casa em casa os nossos produtos. E assim a gente fez. Só que anos 90, paralelepípedo, ruas esburacadas. Quando eu chegava na casa dos clientes, os pastéis já estavam destruídos. E então, o meu primeiro negócio foi por água abaixo. Já com 12 anos de idade, eu não lembro ao certo, mas a minha sobrinha tinha 1 ou 2 anos, e a minha irmã e meu cunhado tinham uma estamparia em casa. E a minha irmã pediu para que eu cuidasse da minha sobrinha. Então, fui lá eu trabalhar de babá. Só que nos momentos que ela estava dormindo, sobrava sempre um tempo e eu ia ajudar nessa estamparia. Como auxiliar mesmo, lavando quadros, colocando as camisas sobre os moldes, enfim, fazendo os trabalhos gerais ali. E em pouco tempo eu comecei então a trabalhar nessa empresa. E ali dentro eu comecei a crescer e com 14 anos de idade eu tive o meu primeiro registro em carteira. Foi no dia 2 de março de 1998 e na época eu lembro que eu ganhava R$1 a hora. E não, a minha irmã não estava me explorando, era realmente o salário da época. E aí eu fui crescendo nessa empresa e logo eu cheguei ao cargo de supervisor de um turno. Aí pensa você comigo, um rapaz de 14 anos sendo supervisor de um turno. Aí eu pergunto para vocês, vocês acham que as pessoas me respeitavam? É claro que não. A grande maioria dos funcionários tinha entre 25 e 35 anos e ninguém queria ser mandado por um jovem de 14 anos. Então, algo que eu não tinha na época era autoridade. E eu quero que você grave essa palavra porque você vai ouvir muito falar sobre ela aqui no Café do Meio-Dia, aqui em todos os vídeos que a gente vai estar falando. Porque a autoridade é o que vai fazer com que os seus negócios tenham vendas maiores, vai fazer com que as pessoas enxerguem você e o seu negócio de uma forma diferente. Então grava essa palavra aí, autoridade. E naquela época era algo que eu não tinha. Já mais ou menos ali pelos 15 anos de idade, lembra daquela empresa que eu vendia pastéis e bolinhos? Então, eu comecei a trabalhar lá e lá eu trabalhei por 5 anos, 2 anos aqui na cidade de Rodeio. Depois peguei transferência e fui para a cidade de Blumenau para poder estudar técnico em eletromecânica, até porque meu pai era mecânico. Mas o meu sonho mesmo era estudar música, até porque com 15 anos de idade, um dia a gente estava aqui na frente andando de skate, eu e 4 amigos, e a gente, num bate-papo aí, a gente olhou um pro outro e disse: e aí, vamos montar uma banda? Só que o detalhe, cara, ninguém sabia tocar, ninguém tinha instrumento, ninguém tinha feito aula. Mas mesmo assim, como eu já trabalhava, tinha o meu dinheiro, fui lá, comprei a minha guitarra, os outros integrantes compraram os instrumentos e nós montamos uma banda. Só que nos anos 90, é óbvio que não tem essa facilidade que temos hoje com a internet, então para aprender música era algo muito complicado. A gente tinha que comprar os livrinhos de cifra e a gente trocava ideia entre os amigos ali para ir aprendendo um pouquinho sobre música. E por que eu estou te contando essa parte da minha história? Porque a música é algo que foi muito importante para a construção dos meus negócios e isso você vai ver um pouco mais adiante. Enfim, montamos a nossa banda e realmente começamos a tocar, criei gosto pela coisa e acabei me apaixonando por esse mundo musical. Então eu estava na cidade de Blumenau fazendo técnico em eletromecânica, porém eu não estava feliz com aquilo. E logo que eu terminei esse curso, eu comecei a faculdade de música. Só que para viver de música, principalmente naquela época, era muito complicado, principalmente com relação ao preconceito. Você já deve ter ouvido falar muito, né? Músico é tudo vagabundo, músico não quer trabalhar. E era esse o preconceito que a gente passava até mesmo
com os próprios familiares, né? Então aquilo era muito complicado para trabalhar com a música. Então comecei a fazer um curso de eletrônica. E esse curso de eletrônica era um curso muito básico. Me mudei para a cidade de Timbó e montei o meu primeiro negócio com CNPJ, o meu primeiro negócio oficial. E, gente, eu quebrei em 6 meses. Isso mesmo, eu consegui quebrar minha primeira empresa em 6 meses. E claro, eu não tinha experiência, eu não tinha fluxo de caixa e principalmente eu não sabia fazer marketing. Eu simplesmente abri uma empresa achando que os clientes iriam cair de paraquedas dentro dessa empresa. E foi a minha primeira grande decepção, com certeza. Só que isso veio a me fazer crescer muito. Foi mais uma grande lição que mudou o rumo da minha vida. Então, logo depois disso, eu voltei para a cidade de rodeio, os negócios não tinham dado certo, a minha vida não estava andando do jeito que eu queria. Voltei então a morar na casa dos meus pais. E nessa época foi uma época de muita dificuldade, principalmente porque eu voltei para minha cidade, não havia dado certo, as pessoas falavam mal de mim. Sim, imagina você, cidade pequena, se você está aqui, provavelmente você é de cidade pequena, então você sabe muito bem o como é difícil e como as pessoas acabam falando, porque todas conhecem umas às outras. E voltei para cá e tentando uma coisa, tentando outra, um dia eu escuto a minha mãe conversando com o meu irmão. Eu estava em outro cômodo e muito provavelmente ela nem sabe dessa história, meu irmão nem sabe dessa história, e eu escutei ela falando para o meu irmão: nossa, por que o Carlito não começa a dar aula de música? Se ele tiver X alunos, ele vai fazer o salário X. E cara, aquilo para mim foi o divisor de águas. Aquilo para mim parecia que minha mãe estava me dando o aval para que eu vivesse de música. E logo depois eu aproveitei essa oportunidade e disse: então vou começar a dar aula. E foi incrível, em pouco tempo eu já tinha muitos alunos, comecei a dar aula de casa em casa e aquilo começou a se tornar o que seria a base dos meus negócios. E em pouco tempo eu lembro muito bem disso, eu estava com 70 e poucos alunos. Aí faz as contas ali, 70 e poucos alunos, a uma média aí de 120, 130 reais por aluno. Já era um belo salário, era um dinheiro que eu nunca tinha tirado na minha vida. E sabe o que foi diferente daquele negócio que eu quebrei com 6 meses e desse negócio que foi um grande sucesso? Eu vou voltar naquela palavrinha que eu mandei vocês guardarem antes. A diferença era a autoridade. Quando eu tinha a minha eletrônica, as pessoas não sabiam que eu era um eletrônico. As pessoas não tinham confiança no meu trabalho. As pessoas não sabiam quem era o Carlito Fiamoncini da eletrônica. Então, é óbvio, elas preferiam ir em alguém mais experiente, que sabia talvez o que estava fazendo. Não que eu não soubesse o que estava fazendo, mas eu não tinha experiência com aquilo, eu não tinha autoridade. E quando eu montei o meu negócio de música, as pessoas da minha cidade, elas sabiam que eu tocava, elas já tinham me visto no palco, elas já tinham me visto apresentando, tocando em bares. Então o que aconteceu? As pessoas sabiam que eu sabia sobre o assunto. Então as pessoas confiavam no meu trabalho, os pais confiavam seus filhos para que eu os ensinasse nesse mundo musical. E essa então foi a grande diferença. Em um dos meus negócios eu quebrei rápido porque eu não tinha autoridade. Já no mundo da música, as pessoas já me enxergavam como músico, já me enxergavam como uma pessoa que entendia de música. Então, logo, o meu negócio acabou se tornando um sucesso. E sim, grava mais uma vez essa palavra, autoridade, porque é ela que vai fazer toda a diferença nos seus negócios. E hoje, como é que a gente consegue autoridade? Mais uma vez eu vou falar através
disso aqui, através do celular, através da internet e através das redes sociais. Voltando à minha história então, eu estava naquela época dando muitas aulas, eu estava tocando na noite, a minha vida estava um sucesso, porém chegou uma hora que eu estava cansado de estrada. E naquela época eu lembro que eu já tinha vontade de montar um bar, de montar um pub, só que eu não tinha o principal, que era o dinheiro. E eu lembro muito bem de um dia que eu estava aqui, inclusive nesse balcão aqui atrás, eu olhei para a minha namorada que havia há pouco tempo vindo morar comigo, eu olhei para ela e disse assim, mas eu já tenho um bar em casa, já tenho um balcão, já tem uma mesinha ali, é só colocar mais algumas mesas e a gente tem um bar. E eu lembro que ela olhou para mim e ela disse, ixi, em pouco tempo a gente vai ter um bar dentro de casa. E realmente assim foi feito, se eu não me engano, em 2 meses eu tinha conseguido todos os alvarás e a gente montou um bar aqui, que se chamava Lá em Casa Pub. Lá em casa porque aqui é minha casa, então fazia muito sentido esse nome. E assim começamos, todas as quintas-feiras nós abríamos com música ao vivo e bebidas, não tínhamos nem comida. E assim começou a ser um sucesso, as pessoas começaram a vir, começaram a curtir o som, os meus amigos tocavam no sofá, que inclusive ficava aqui ao lado, e a gente chamava o nosso sofá de palco, e começou esse grande sucesso. Aqui na nossa cidade, todas as quartas-feiras rolava a feirinha de rodeio e eu era super assíduo lá. Eu ia lá comer alguma coisa, beber uma cerveja, conversar com os amigos, ouvir um som ao vivo. E naquela época eu lembro que vagou uma barraca de hambúrgueres. E o pessoal do lado disse, pô Carlito, vem com a gente, pega essa barraca pra ti, vem ajudar a gente nessa empreitada. Mas eu disse pra eles, gente, eu nunca fiz hambúrguer, pelo menos não profissionalmente, não em grande escala. Mas mesmo assim, eu pensei no caso e resolvi pegar aquela barraca e começar o meu negócio. E deixa eu te contar como eu comecei esse negócio. Como eu não queria gastar, não sabia se ia ser algo que ia me dar lucro, se era algo que eu iria gostar, lembra que eu falei que a minha namorada tinha vindo morar comigo? Então, tinha sobrado um fogão 4 bocas e uma geladeira. E foi assim que eu dei início ao Lá em Casa Hamburgueria. Com um fogão 4 bocas, uma geladeira e eu peguei emprestado uma chapa para colocar em cima do fogão para poder fazer os hambúrgueres. E peguei emprestado da minha mãe isso. Hoje, inclusive, essa chapa ela está exposta na nossa filial de Timbó, porque realmente foi a nossa primeira chapa e foi aonde tudo começou. Então comecei a fazer os hambúrgueres lá e já na primeira noite o pessoal começou a curtir. Só que como a gente estava com um equipamento que não era um equipamento profissional, a gente quase colocou fogo naquela cozinha. Então o primeiro lucro que a gente teve ali, eu fui lá e comprei uma chapa. Uma chapa não era profissional, mas já era muito melhor do que aquela que a gente tinha começado. E aí começou o Lá em Casa Hamburgueria ali na feirinha de rodeio. Como as pessoas começaram a gostar, como as pessoas começaram a dizer que não tinham comido nada igual, então eu comecei a estudar muito mesmo. Comecei a consumir tudo que eu encontrava na internet sobre o mundo dos hambúrgueres. E aí resolvi em abril de 2019 colocar o Lá em Casa Hamburgueria aqui, onde era o Lá em Casa Pub, e foi sucesso. E nessa mesma época, um pouquinho antes, eu já tinha começado a estudar marketing digital. E foi isso que começou a alavancar as minhas vendas de uma forma incrível, como eu nunca imaginei que isso poderia acontecer. Eu sempre ouvia o pessoal falando sobre marketing digital, sobre a loucura que era o marketing digital, só que como a gente vê muita coisa na internet, é óbvio que eu não acreditava. Então o que eu fiz? Antes de comprar qualquer curso, antes de começar a estudar mais a fundo isso, tudo que eu encontrava na internet, eu fui aplicando aqui na hamburgueria.
E não é que a coisa começou a alavancar mesmo? Comecei a fazer vídeos e grava isso, vídeos é o que vai gerar autoridade para o seu negócio, é o que vai gerar autoridade para você. As pessoas vão começar a te enxergar de uma forma diferente. Isso a gente vai ver nos próximos episódios. Mas eu acho que o importante é eu te explicar que de vários negócios que deram errado, os últimos negócios que eu tenho hoje, eles têm sucesso e só têm sucesso devido ao marketing digital, a saber trabalhar com pessoas, com o nosso produto e com o processo que envolve tudo isso. E é isso que eu quero ensinar para você, é isso que eu quero trocar. Eu quero, na verdade, trocar uma ideia com você nesse café do meio-dia. E se você ficou até o final desse vídeo, eu peço para que você continue assistindo eles. Vá lá, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos se você gostou dele, porque nos próximos vídeos a gente vai entrar mais a fundo no mundo do marketing digital, no mundo do empreendedorismo gastronômico em cidade pequena. E sim, o seu negócio ele pode ter números de cidade grande, porque a sua cidade pode ser pequena, mas o seu negócio não. Valeu!